Ah, o Gol! Quanto já mostramos e falamos a respeito desse carrinho tão simpático da Volkswagen, que já está há mais de 40 anos em linha e agora infelizmente vai sair. Desde 1980, nessas mais de 4 décadas de produção, muita coisa foi mudada e já mostramos muito disso aqui. No vídeo de hoje vou falar um pouco mais da evolução, especificamente do painel do Gol de 1980 até 2022. É isso mesmo, meus amigos. Se você está chegando no canal PL agora, aqui nós tratamos de conteúdos nostálgicos variados. Eu convido você a se inscrever no nosso canal e vir conosco para esse mundo nostálgico, fantástico de nostalgias. Olha, o projeto do Gol, conhecido inicialmente como Projeto BX, foi criado no ano de 1976. Nesse ano, Brasília e Fusca, a dupla dinâmica da Volkswagen, nos anos 70 dominava e liderava as vendas com folga, mas a Volkswagen no Brasil queria um carro que desse origem a uma família, coisa que Fusca e Brasília não poderiam fornecer àquela altura do campeonato. Por isso o Gol começou a ser criado na segunda metade da década de 70. Em maio de 1980 ele era lançado oficialmente na Volkswagen, ainda com motor 1300 refrigerado a ar. Ele chegava com concepções e desenhos modernos, claramente inspirados no Sirocco. A Brasília, no ano de 1980, recebeu um novo painel, um painel conhecido como 2001. Esse nome realmente foi muito adequado para esse projeto do painel, porque se você pegar um Gol 2001 G3, ele tem um painel com 2 instrumentos grandes, a mesma concepção que o painel da Brasília já usava lá em 1980. O Gol, por sua vez, era um lançamento muito moderno, apesar do motor um pouco antigo, e o instrumental dele não era inspirado no da Brasília, que era um painel muito moderno para a época. O painel do Gol foi inspirado diretamente nos instrumentos da Variante 2. Não era o mesmo diretamente, né? Não eram intercambiáveis, mas os instrumentais do Gol eram basicamente nas mesmas medidas e desenhos do da Variant. Aquela coisa mais quadradinha, com o velocímetro ao centro marcando até 160 km por hora, contando com o odômetro parcial como opcional. Também tinha os opcionais e econômetro, que ficava abaixo do marcador de combustível, e tinha também o relógio de horas e o raro opcional, o conta-giros. Esse seria o instrumental completo do Gol, que o meu Gol L80 que eu tive, ele tinha esse painel. Mas era a versão do Gol L, que era a luxo. O Gol mais simples não tinha esses itens no painel. Inicialmente o painel do Gol era um tabelier de lata parafusado na carroceria, que não tinha os difusores de ar, era somente os centrais com a ventilação forçada. O ventilador elétrico era um opcional também, tá? Os difusores nas extremidades do tabelier vieram somente em 81, depois quando foi lançado o Voyage, que apesar de ter o motor já refrigerado a água e o conjunto de faróis diferente, era sim um derivado do Gol. O Voyage chegava em 81 e a perua Paraty chegava em 82. Teve a Saveiro também, que a Saveiro sim, inicialmente era refrigerado a ar. Todos esses carros que era a família que a Volkswagen tanto queria. O hatch, o sedã, a perua, a picape, era a família BX que compartilhava o mesmo painel. O Voyage inicialmente e a Paraty também não traziam indicador de temperatura do líquido de arrefecimento do motor. Isso gerava reclamações. Havia somente uma luz espiã que acendia quando o motor estava superaquecendo, mas a luz não é tão precisa e confiável quanto o próprio termômetro de ponteiro. Por isso, ele foi implementado algum tempo depois. Quando não havia o termômetro de ponteiro, tinha somente a luz. Embaixo do marcador de combustível poderia ter como opcional também um econômetro, diferente do Gol lá de 1980, em que o econômetro era com uma grafia um pouco colorida. Esse econômetro da linha da linha Voyage e da linha Paraty era um econômetro de grafia toda branca. Com o tempo, nas versões mais completas, também foi incorporado uma espécie de acolchoado, uma almofada em cima do tabelier de ferro para dar um requinte maior, além dos difusores de ar, como eu já disse, que não era ofertado na versão mais simples do Gol. Essa almofada, com o tempo, ela racha e abre trincos enormes que ficam com a espuma amarela à mostra. Fica feio realmente se não tiver em bom estado. Um outro detalhe curioso é que no ano de 1984, o fundo do painel do Gol
passou a ser cinza, deixou de ser branco. Na verdade, em 84 teve uma mudança, porque os ponteiros também passaram a ser laranjas. Até 83 os ponteiros eram brancos com fundo preto. Em 84 mudava o fundo, que passava a ser cinza, o ponteiro passa a ser laranja e também a grafia dos números também muda com uma fonte mais moderna. Detalhe que 84 foi o único ano em que o painel teve esse fundo cinza. Em 85 o fundo já voltava a ser preto. Na maioria das versões, inclusive a BX, tirando a GT, que chegava em 84 com um painel amarelo, um painel esportivo, que esse sim tinha contagiros, e um detalhe interessante é que ele tinha um indicador de consumo que também indicava a troca das marchas, tá? Porque a manopla do Gol ela era de um modo esportivo e não tinha o desenho das marchas, e era obrigatório você ter a indicação das marchas em algum lugar. Ela ficava no painel junto com a luz do Shift Light indicando a troca das marchas, que inicialmente era de só 4 marchas. Então tem 2 painéis do GT. Inclusive até o Gol Copa de 82 também vale lembrarmos que ele tinha o tabelier numa bonita cor cinza puxada por um azul, e ele tinha o emblema Gol com a bolinha da Copa, onde ficava o alto-falante do painel, porque a manopla de câmbio era uma bolinha, e então no painel, que era completo, ficava a indicação das marchas, não tinha o econômetro. Muitas versões tiveram as identificações ali naquela grade do alto-falante, o Voyage, Paraty, até quando teve aquele opcional do câmbio de 4 marchas mais longo, vinha escrito Voyage, câmbio longo, bem pitoresco, característico dessa época. Então, como eu estava dizendo, do GT tem 2 painéis de Gol GT. Tem o do GT primeira fase, que era 4 marchas. Então é um painel que ele marca até 190 km por hora e tem o econômetro indicando 4 marchas com a ré para frente. Você tem depois com o Gol GT 5 marchas, um novo painel indicando as 5 marchas, e o velocímetro passa a marcar 220 km por hora. É um fato também curioso essa concepção do painel de lata, que podia ter variação dependendo da versão, se fosse mais completa ou mais simples, seguiu até 1987. Aliás, 87 foi o ano que a Volkswagen lançou o novo Gol, que era novo por fora, nova lanterna, nova frente, mas até foi criticado porque o interior continuava o mesmo, apesar de na versão exportação, conhecida como Fox do Voyage Paraty, o painel já era aquele moderno que chegou por aqui realmente um ano depois, que era o famoso painel satélite. Na verdade, em 1988 a Volkswagen lançou 2 painéis para o Gol, para a linha Gol. Nas versões mais simples, era um painel novo de concepções modernas que seguia um tabelier de material duro, rígido, com um instrumental em formato quadrado ali ao meio. A versão satélite do Gol era um painel bem moderno realmente, com saídas de ar da ventilação que iam para os quebra-ventos, um console prolongado que vinha desde lá do freio de mão e subia até o painel, e ao centro do instrumental você tinha instrumentos redondos que seguiam o padrão do Santana, podendo ter um relógio analógico de horas ou, nas versões mais completas, um conta-giros com relógio digital ao centro. Lembrando que o relógio digital também teve na versão GT do Gol, ele ficava no console ali embaixo. E era o mesmo esquema do relógio digital do Del Rey, que oferecia cronômetro, data, era bem interessante. Essa combinação de 2 tabeliers naquela versão mais simples, o mais básico, e nas mais completas, GL, GLS, GTI, GTS, era o painel satélite. O painel satélite foi um dos mais duráveis na linha Gol, ficou de 88 até 95. Aquele painelzinho seco do CL também. O painel basicamente era o mesmo, mas o que mudava um pouco era o instrumental. Ele era, nas versões mais completas, conta-giro, como eu disse, e o relógio digital. Nas versões mais simples tinha o relógio analógico, na GL, por exemplo. No GTI o fundo do instrumental era vermelho. E teve uma variação, não variação, mas uma característica que no Gol 1000, curiosamente, não sei porquê, ele usava o Gol 1000, lógico, aquele painel da versão mais simples, mas o material tinha uma cor diferente de um CL, por exemplo. Um painel de um CL era um cinza mais escuro. O painel do Gol 1000 ele era um cinza meio amarelado. Eu não sei se ele envelhece com o tempo e fica assim, mas ele dá a impressão que o material é diferente. Repara só, você vai ver que a coloração do painel do Gol 1000 é diferente dos CL, por exemplo, e na Saveiro até um empobrecimento de acabamento, na minha opinião. As versões mais básicas não tinham os difusores de ar na lateral,
mas como a forma do tabelier já era daquele jeito, eles colocavam uma tampa. Isso é muito feio realmente, eu acho horrível. Mas o painel satélite foi um dos pontos altos da linha Gol, que oferecia iluminação no porta-luvas, iluminação até dentro do cinzeiro. Em 1994, no final do ano, a Volkswagen apresentava já como modelo 95 o Gol de segunda geração, ou o novo Gol, que era totalmente novo, era outro carro, a base era a mesma, né? Mas eram concepções totalmente novas, e o painel também era totalmente novo, um painel bem legal também, bem moderno para a época, e esse painel também, assim como o do quadrado, teve várias variações. De 95 até 97, o instrumental era basicamente com fundo escuro com ponteiros brancos e a iluminação predominantemente vermelha ou âmbar, como queiram dizer. De 1998 para frente, com a chegada da injeção MI, o painel mudava também a grafia, passava a ter ponteiros laranjas de novo e a iluminação passava a ser verde, que ficou até 99. Detalhe que para o GTI era bem legal isso, porque o painel do GTI tinha fundo branco, assim como o Santana GLSI. Só que o Gol, ele tinha computador de bordo, um opcional que a Volkswagen não oferecia em nenhum outro carro na época. Nem mesmo o Golf tinha computador de bordo, nem como opcional. Santana tão pouco, mas o Gol GTI tinha computador de bordo que ficava abaixo do contagiros. A Paraty GLSI e a Paraty GTI também, eles também tiveram o computador de bordo, mas somente até 97. Com aquele novo painel de 98 com o ponteiro laranja, o computador de bordo deixou de ser oferecido lamentavelmente. Em 99 chegava a nova geração do Gol, Gol geração 3, e aí sim o computador de bordo voltava a ser oferecido nas versões mais caras, o GTI por exemplo. Ele ficava ao centro do painel. O painel realmente do G3, eu acho que quase que todo mundo acha isso. O painel do G3 um dos mais bonitos de todos os tempos da linha Gol, um acabamento assim maravilhoso, o painel mais bem desenhado, mais bem elaborado. A geração 3 realmente do Gol é maravilhosa. Eu adquiri recentemente uma Paraty de terceira geração e estou muito satisfeito. Apesar de alguns falarem que o painel é frágil, eu discordo. Eu acho que sabendo cuidar bem, não é frágil não. E era realmente um avanço. O instrumental do Gol geração 3 é basicamente o mesmo usado nos Golfs Sapão e nos Audis da mesma época. Inclusive o computador de bordo no mesmo padrão. Infelizmente, o computador de bordo é um item muito raro que saiu só nos GTIs. Ele não foi oferecido nas versões mais básicas. E para as versões básicas do Gol, que não vinha com contagiro, teve uma variação legal do painel, que era o instrumental com um ponteiro e iluminação laranja, que tinha somente velocímetro e marcador de combustível. Marcador de combustível com um ponteiro enorme, que era basicamente o mesmo ponteiro do velocímetro, para economizar, né, corte de custos. As versões mais básicas do Gol inicialmente vinham com o interior G3 e esse painel. Mas depois o Gol City, quando entrou em produção, era o Gol geração 3, mas com o interior do Gol Bola. Então você tem muitos Gols por aí que são 1.0, 8 válvulas, que eles possuem o interior do Gol Bola. É o Gol City 1.0 AT, 8 válvulas. Teve também o 16 válvulas, teve o turbo, né? Mas o painel em si do turbo não tinha nenhuma diferença visível em relação aos outros modelos. No ano de 2003 chegava o Gol G3 fase 2, que mudou para-choque, mudou lanterna, e o painel também mudou, passou a ter fundo branco nas versões Power e etc. O relógio saiu de dentro do contagiros e passou a ficar no centro do painel junto com as luzes espias, e também ganhou um alerta de velocidade. Era um botão que ficava ali junto com a alavanca do limpador de para-brisa, que você podia controlar a velocidade. Era um alerta de velocidade que você tinha ali, não era um piloto automático, né? Seria mais útil se fosse, mas era um alerta de velocidade que você podia programar. Quando você passasse de 110, por exemplo, ou a velocidade que você escolher, ele apitava. Esse painel do Gol, o G3 mais bonito de todos os tempos, que no caso em alguns G3 usava o painel do Gol Bola com o instrumental bem empobrecido, né? Aquele instrumental com somente o velocímetro, o marcador de combustível e o indicador de pressão dos pneus. O mesmo interior do Gol Special.
Special. O Gol Special era o Gol Bola que continuou em produção junto com o G3 até 2005. É a versão de entrada, que inclusive saiu até com um motor 1.6 e ar-condicionado. Muito raro um Gol Special com ar-condicionado e motor 1.6, mas existiu. Eu nem sabia que tinha, eu vi um há pouco tempo atrás e vi que realmente ele existe. 2005, como eu disse, foi lançado o Gol Geração 4. Vocês já sabem que o Gol Geração 4 sofreu um grande empobrecimento no acabamento interno em relação ao Geração 3. O painel era bem mais simples, para dar um espaço ali no portfólio da Volkswagen para o Polo, que era um produto em destaque da marca no momento, e para o Fox também. Inclusive, por falar em Fox, o instrumental do Gol passava a ser igual ao do Fox, aquele painel pequenininho, reduzidinho assim, que trazia o velocímetro grande ao centro, o contagiro pequenininho ao lado, do mesmo tamanho do marcador de combustível do outro. Inicialmente, nem tinha marcador de temperatura. Isso gerou reclamações, até que no ano 2007 a Volkswagen fez uma gambiarrinha ali e enfiou um marcador de temperatura digital dentro daquele pequeno display que ficava ao centro, que esse display central ele trazia o relógio de horas, o odômetro parcial e total. Aí eles colocaram junto um marcador de temperatura ali só para dizer que tinha, né? E também teve as versões EcoMotion e Economy. Não, Economy é Fiat. Teve o EcoMotion do Gol G4 com motor 1.0, que tinha também um econômetro ali naquele espaço. Ele era muito pequeno, né? Ele era pequeno para tanta informação. Seria legal se tivesse um botão na chave de seta que pudesse trocar as informações ali, uma espécie de computador de bordo, mas não tinha isso. Era fixo e era aquilo ou aquilo mesmo. E o painel do Gol G4 foi basicamente o mesmo. Eu acho que um dos mais simples, né? De todos os tempos da linha Gol. Ele não tinha o console prolongado até o painel. Ele era um acabamento bem duro e rústico mesmo. E o instrumental ele teve algumas alterações. No início ele era aquela iluminação amarela, depois ele passou nas versões Surf, Power, Surf falando da Paraty da Saveiro, né? Na versão Rally do Gol, ele passou a vir com uma grafia azul, eu acho até bonito, mas claro que nada supera o Gol Geração 3. Tanto é que no ano de 2008 a Volkswagen já lançava a nova geração do Gol, o Gol Geração 5, e o painel instrumental do Gol G5 era bem parecido com o do Gol G3, com os dois mostradores grandes, iluminação azul, e o tablier também era novo. A iluminação deixava de ser naquela chavinha lateral e passava a ser na alavanca de seta. Os difusores de ar eram os mesmos do Gol G4, aquele difusor feio, né? E o painel melhorava o acabamento um pouco. No ano de 2012, o Gol chegava à sexta geração, era uma remodelação, né? O Gol G6, e aí a chave de seta voltava a ser aquela ali, no mesmo padrão do Gol G4, G3, e o painel passava a ser em fundo branco também, algumas modificações na chave ali do comando do ar-condicionado, mas o painel seguiu o mesmo basicamente. O Gol ele foi até 2016 basicamente com o mesmo painel de 2008, né? Mudou o difusor de ar, mudou a cor do painel, que passou a ser branca. Já tinha também o computador de bordo, que no G4 não era opcional. Eu esqueci de falar isso aqui atrás, mas o G4 não tinha o computador de bordo, em nenhum momento ele teve isso. O G3 teve, o Bolinha teve, mas realmente o G4 ele não ofereceu esse item nem como opcional. E no final de 2016, já com o modelo 2017, chegava o novo Gol, aí sim ele recebeu um novo painel totalmente novo, inspirado no painel do Golf, aquele padrão Volkswagen que as pessoas têm a impressão de que é tudo igual. Mas a forração de porta ainda é a mesma até hoje, né? É a mesma lá de 2008. O Gol atual de 2022, ele tem esse novo painel desde 2017, mas as forrações de porta, as laterais de porta, ainda são aquelas mesmas lá do Gol G5 de 2008. Não se enganem, ainda é a mesma coisa. É o mesmo carro, na verdade, somente com maquiagem ali. Então isso é um pouco da evolução do painel do Gol, do interior do Gol ao longo do tempo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dê um joinha se tiver gostado, que aqui nós trouxemos bastante conteúdo legal para você. Um grande abraço e até mais. Tchau!